Agora vai, irmãos. O que são os estados de Cristo, né? Vamos abrir. Eu acho que é melhor não abrir aí, porque está com todas as fotos aí. Mas eu vou ler para os irmãos aqui, e os irmãos que tiverem Bíblia podem acompanhar. Mas a gente está com um problema na internet hoje, então vai ser meio difícil a gente ficar tirando e colocando os slides ali. Mas é um texto muito conhecido em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do 5 ao 11. Vou esperar os irmãos abrirem aí, quem tiver para abrir, mas eu vou ler aqui, os irmãos ouçam atentamente. E a gente vai acabar revisitando esse texto no meio da aula, ele vai aparecer ali para a gente, ok? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, ok? Eu vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso, né? A gente poderia repetir ele algumas vezes, porque é um texto muito maravilhoso, muito cristológico. E nós vamos falar, queridos, exatamente sobre os estados de Cristo que o próprio Paulo, ele acaba ali deixando fugir nesse texto aqui para nós, e a gente consegue identificar o que são os estados de Cristo. A gente vai definir isso hoje, biblicamente. Acho que o remoto dele está aí em cima aí, ó. Isso. A gente vai definir hoje como nosso objetivo, né, definir biblicamente, teologicamente, o que são os estados de Cristo, né? O que são os estados de Cristo? Nós vamos evidenciar através do testemunho bíblico, como a gente já começou lendo Filipenses, por exemplo. A gente vai evidenciar o testemunho bíblico acerca desses dois estados. E, por último, nós vamos aplicar a doutrina dos dois estados de Cristo à vida cristã, mostrando como os estados de Cristo moldam a fé, a esperança e a prática da igreja. A doutrina, queridos, do estado de Cristo, ela apresenta de forma narrativa a obra redentora do Senhor, que se resume basicamente na sua humilhação voluntária e na sua exaltação gloriosa. Nela a gente contempla o Filho eterno, que se fez servo obediente até a morte, e foi exaltado sobremaneira pelo Pai, recebendo o nome que está acima de todo nome, como a gente leu aqui. A gente vai entender que Jesus, esse ensino, né, dos estados de Cristo, ele não é uma mera construção teológica, que isso pode nos levar a pensar, né? É tanto nome diferente a cada domingo, que parece que alguns irmãos inventam, né, algum tema bíblico, e a gente vem e fala aqui, mas não é. A doutrina dos estados de Cristo é uma doutrina relativamente antiga, e ela é de muita importância. Apesar de acredito que a aula ser mais curta hoje, ela é uma doutrina muito importante para o caminho do encerramento da cristologia bíblica, do ensino, né, do estudo de Cristo.
Mas, Isaac, o que é, afinal, e quais são, né, os estados de Cristo? O que é e quais são os estados de Cristo? O Joe Bick, da teologia sistemática que a gente mais usa para poder compor as aulas, ele vai dizer que, por estado, os teólogos se referem à condição humilde ou elevada em que o mediador encarnado exerce seu ofício. Lembra que nas aulas passadas, nas 3 aulas passadas, a gente aprendeu sobre o ofício tríplice, o tríplice ofício do mediador, certo? Do Cristo. A gente aprendeu que Jesus, ele é profeta, sacerdote, rei, e ele exerce esses ofícios como mediador. E como mediador, ele também tem os seus 2 estados. Ele teve o estado de humilhação, a condição, refere-se à condição humilde, certo? E hoje está no estado de exaltação, elevada, em que o mediador encarnado exerce seu ofício. A gente já vai entender o porquê da ênfase no encarnado ali. Ele continua: a teologia ortodoxa reformada falava de um mediador atuando em 2 estados encarnados de acordo com o seu tríplice ofício, uma estrutura doutrinária que tem dado muitos frutos na promoção da fé e da piedade. A doutrina de Cristo, então, ela se resume, o Joe Bick continua, se resume na narrativa histórica da obra de Cristo, desde a sua concepção até a sua morte, e desde a sua ressurreição até a sua vinda para julgar o mundo. Então, alguns na internet querem sugerir 3 estados, e aí eles querem pegar desde antes da encarnação, mas isso não soa bem, não corrobora com, geralmente, aquilo que a Escritura apresenta. 2 estados. Um estado de, ao encarnar, de humilhação, e um estado de exaltação ao ressuscitar dos mortos. Ok? Então, a gente vai partir do princípio de 2 estados. O estado de humilhação e o estado de exaltação. Não são os estados onde Jesus morou, ou passou, ou pregou. São os estados físicos, vamos dizer assim, de Jesus, ok? Mas, Isaac, isso é uma invenção das mentes teológicas? Da onde se tira essa história? Testemunho bíblico dos estados de Cristo. Joe Bick vai dizer, né? Deus testemunhou a humilhação e a exaltação de seu Filho de várias maneiras no Antigo Testamento. Ele as revelou em tipos como a escravidão, a prisão e a elevação de José a senhor do Egito, pela peregrinação ao tabernáculo, seguida pela glória estabelecida do templo, e pelos sofrimentos de Davi, seguidos por sua entronização. Então você tem ali alguns tipos de Cristo, ou tipos que apontam para Cristo no Antigo Testamento, sejam objetos, sejam instituições, sejam pessoas, certo? E que apontavam para Cristo. Em alguns desses tipos, a gente consegue ver esse movimento também de humilhação e também de exaltação. Joe Bick colocou ali o exemplo de José e Davi. José teve aquele período de humilhação na sua história, e depois ele teve um período de exaltação na sua história. Ele foi vamos dizer assim, o redentor do povo de Deus, na preservação do povo de Deus, na grande história da aliança, ao levar toda a família para o Egito, num momento de fome global ali, e ele gerencia muito bem, pela sabedoria de Deus, as contas do Egito, os estoques de comida do Egito, e o Egito consegue sobreviver, e junto com a sua família lá. A sua família foi preservada, a família da aliança foi preservada, e nesse momento, né, nesses 2
estados, tanto de humilhação como de exaltação de José. A mesma coisa Davi. Davi também teve um estado de humilhação e existiu também um estado de elevação ao ser entronizado. São tipos, são sombras que soam imperfeitas, obviamente, porque o perfeito estado de humilhação e o perfeito estado de exaltação a gente só encontra em Cristo Jesus, ok? Um exemplo disso é o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Veja que existiu uma previsão de rejeição da pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus, o Cristo. Fica talvez mais claro para a gente no último cântico do servo, lá no livro de Isaías. No capítulo 52, 13, onde ele começa, ele vai dizer: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Só que o 53, 3, lá no meio ainda do cântico do servo, ele vai dizer: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o Cristo. A gente tem os dois estados ali também previstos, tanto de exaltação no 52, 13, como em muitas outras partes desse cântico, que mostra a história do servo sofredor, que é Jesus, como a gente tem aprendido na exposição de Marcos. Então, nós entendemos que o Antigo Testamento, eu trouxe poucos exemplos, tá, queridos? Essa doutrina, ela é extensa e os irmãos vão ver que o estado de humilhação tem algumas etapas, o estado de exaltação também tem outras etapas, mas a gente precisa fazer alguns recortes para a gente conseguir trabalhar junto com a igreja aqui. E eu trouxe alguns textos apenas que vão estar lá no Antigo Testamento que apontam para esse fenômeno de humilhação e exaltação de Cristo, ok? Mas o Novo Testamento também fala isso. Jesus mesmo falou isso em Lucas 24, 25 a 27, dizendo: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Veja que ele mesmo faz referência ao que os profetas disseram. O que os profetas disseram? E ele vai dar aqui o assunto. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? Você vê os dois estados ali. Ele tinha de sofrer e entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você vê que, desde o início, a Escritura aponta para esse estado de humilhação. Se alguém tiver alguma dúvida, o próprio Gênesis 3,15 apresenta esse estado de humilhação. Você vai ver que aquele que nasceria da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas ela lhe morderia o calcanhar. Percebe como que desde o início a gente tem as referências, as alusões a esse estado de humilhação e exaltação? Mas ele continua, mais à frente nesse mesmo texto, ele continua falando sobre isso. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, Jesus disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, estado de humilhação, e aí começa na ressurreição o estado de exaltação, que seria ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, o Joe Bick, ele conclui aqui, o Filho de Deus ensinou aos seus discípulos que o grande tema da Sagrada Escritura é a humilhação e a exaltação de Cristo. A palavra traduzida como haveria, que ele provavelmente deve estar usando a versão Mara ou uma versão americana, que a gente leu como tinha ali, significa era necessário, indicando que o decreto de Deus havia organizado essas coisas e as vinculado inseparavelmente à identidade e missão do seu ungido. Inevitavelmente,
era necessário que houvesse o estado de humilhação para depois haver o estado de exaltação. Então Jesus falou sobre isso, mas os apóstolos também falaram sobre isso. Veja 1 Pedro 1,11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Percebe ali os dois estados novamente? Estado de humilhação e estado de exaltação, os sofrimentos de Cristo que teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. E o texto que a gente leu também, do próprio apóstolo Paulo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome. Então a Escritura, ela está recheada, o tema principal, como o Joe Bick colocou aqui, é o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Todas as vezes que a gente lê a Escritura, a gente procurar na Escritura, olhar para a obra da redenção, porque é isso que a Escritura faz, ela nos conta e reconta, dia após dia, leitura após leitura, a obra da redenção, ela está tratando do estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Então a gente vai, como vocês vão ver, no estado de humilhação, a gente vai classificar agora o que seria mesmo o estado de humilhação. Acho que os irmãos já entenderam, mas Luiz Berkoff traz uma definição, ou já explicando ali mais ou menos o que seria isso. Mas para a gente entender que esses homens também falaram, por isso que a gente coloca aqui citações do Joe Bick, citações de A, de B e C, para mostrar que isso não é algo inventado a semana passada e tal, é coisa que a igreja já carrega ao longo da sua história, desde muito tempo, como doutrina do Senhor aqui na Escritura. Veja o estado de humilhação. Estado de humilhação. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. O elemento essencial e central do estado de humilhação encontra-se no fato de que aquele que é Senhor de toda a terra, o Supremo Legislador, colocou-se sob a lei a fim de cumprir suas obrigações. Quem diz isso é Luiz Berkoff. Mas antes da gente falar rapidamente sobre o estado de humilhação, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais a respeito de estado de humilhação, ok? A primeira é que a humilhação não foi um ato alheio à sua vontade, ele não foi obrigado a se humilhar. Nós vimos que ele tinha de sofrer, nós vimos que era necessário ele sofrer, mas não significa que ele foi obrigado a se humilhar, foi uma escolha e um ato soberano da sua vontade. Em obediência ao Pai, ele se humilha. Paulo diz que ele se humilhou. Filipenses 2,8, ok? Veja o que John Flavel diz, um puritano inglês. A voluntariedade de sua humilhação, perceba, a voluntariedade da sua humilhação, a tornou mais aceitável a Deus e nos recomenda singularmente o amor de Cristo, que ele escolheu se rebaixar a toda essa ignomínia, sofrimento e humilhação por nós. Veja que John Flavel já traz para a gente que o ato voluntário de se humilhar de Cristo é para nós uma recomendação de fazer o mesmo, o amor de Cristo, né? Então, essa é uma consideração inicial importante. A segunda é, como eu já falei, a humilhação ela foi em etapas. A humilhação, não que foi uma dependesse da outra necessariamente, mas é porque a gente vê várias
várias etapas ali da humilhação de Cristo. Então, adaptado ali da teologia do Joe Bick, você tem a encarnação, as circunstâncias da concepção e nascimento. Então você tem ali o fato de Maria, por exemplo, ter se achado grávida pelo Espírito Santo e contar isso para a sua sociedade ali, para o seu bairro ali em volta. Imagina como foi o cenário dessa jovem mulher. Imagina como a sociedade deve ter olhado para ela, encarado ela, como isso influenciou não só as questões de nascimento, mas a questão da infância e o início da idade adulta. Você imagina se hoje isso a gente já tem, né, um olhar julgador para uma mulher que aparece grávida sem ter um marido definido ali. Você imagina naquela época, queridos, há 21 séculos atrás. Então você tem ali as circunstâncias. É porque eu estava falando ontem no carro com o Ministério de Louvor indo para Jaconé, que às vezes a gente romantiza a narrativa da Escritura. Mas se você pegar a história, né, da concepção e toda a história por trás da gravidez ali de Maria, até o nascimento de Jesus, e só parar assim para refletir, né, tentar inferir na sua mente como seria isso hoje e como seria isso 30 anos atrás, como seria isso 50, 60 anos atrás. Agora vocês imaginam como seria isso há quase 21 séculos atrás, como é que seria isso? Então tem implicações, tem um estado de humilhação. O que será que Jesus ouviu na sua infância, na sua fase ali entre a transição da sua infância para a fase adulta? Imagina o que é que ele não deve ter ouvido dessas coisas, né? Uma outra coisa é o ministério público de Jesus. A gente está vendo em Marcos, e hoje a gente vai ver uma das etapas à noite que começam, né, de oposição pelos líderes religiosos. Então Jesus inicia o seu ministério público e já começam as oposições. Você imagina um Deus encarnado se sujeitando a aceitar alguém dizer que ele faz o que faz por obra do diabo. Se alguém fala isso com a gente hoje, a gente já não fica meio revoltado? Você imagina ali, né? O próprio Deus ouvindo isso, essa loucura de um pedaço de homem. Isso é, querido. Se a gente pensar assim, olhar para a narrativa e tentar olhar o estado de humilhação nessa etapa, os irmãos vão ver que é um negócio cruel. É uma humilhação cruel. E o ponto alto, né? A paixão e morte, e sepultamento e descida ao inferno. Essa é uma expressão que causa um certo desconforto. Mas a gente vai, dentre essas etapas, eu escolhi a primeira e a última para a gente falar, ok? A primeira porque existe alguns querem estender o debate a respeito da encarnação de Cristo, tentando alongar um pouco esse debate, porque o texto de Paulo vai dizer que, achado em forma humana, ele se humilhou. Então alguns vão tentar discutir se a encarnação seria ou não uma etapa do estado de humilhação de Cristo. É irrelevante, mas certamente um Deus que resolve se encarnar e se fazer semelhante a nós, isso certamente foi uma humilhação para ele. Ué, o arquivo aqui sumiu? Ih, rapaz. Agora ficou legal, hein? Fica maravilhoso o improviso. Então, o estado de encarnação de Cristo, né? O Joe Bick ele vai dizer: parece difícil falar da humilhação de uma pessoa cuja natureza única é imutável. É difícil a gente ficar falando dessas coisas do Cristo, né? Que é o Deus encarnado.
Além disso, a humilhação de Cristo é revertida em sua exaltação, ou seja, né, mas ele permanece encarnado. Então, Jesus, ele segue encarnado, mas exaltado. Por isso essa discussão, se a encarnação ela foi um ato de humilhação ou não. Mas ele segue ali. A encarnação demonstrou a mesma disposição da parte de Cristo de abraçar nossa baixa vizinhança, que por fim o levou à cruz. Veja como o Isaac Ambrose, ele vai dizer também, um puritano inglês, como ele se maravilhou, né, com o fato de o verbo ser a palavra, ser uma criança incapaz de falar. Ou os irmãos, ao lerem lá que Jesus nasceu na manjedoura, já nasceu ensinando a todos. Não foi. Ele nasceu como um bebê. Como a vida ser mortal, como o poder está sujeito a um pobre carpinteiro, como a sabedoria ser instruída, como o infinito crescer em estatura. Percebe o estado de humilhação só no fato dele ter encarnado, como o nutridor de todas as coisas ser alimentado, como o fato de tudo isso ser prelúdio e apenas o começo de seus sofrimentos. E aí ele louva o Senhor ali, né? Ó maravilhosa condescendência, ó maravilhosa paciência, ó rara humildade. Então, eu acho que não tem muita celeuma. É óbvio que o fato de encarnar já é, para Deus, que é Senhor de todas as coisas, uma situação que implica em humilhação a Ele. Mas Ele, como é o Senhor, Ele foi exaltado nesse estado, encarnado, nessa condição, porque Ele não se transforma em ser humano, Ele assume a forma humana, e hoje Ele segue encarnado. Eu não sei se essa é a primeira vez que os irmãos ouvem isso, mas alguns acham que Jesus, ao ser elevado aos céus ali em Atos, no início ou no final, enfim, Atos, né? Ali, ele se transformou em espírito e subiu. Não, queridos, ele sobe do mesmo jeito que ele se apresentou para Tomé, com os buracos nas mãos, com o buraco na lateral, ele sobe dessa mesma forma. Ok? Ele está encarnado hoje. Juntem suas perguntas, viu? O presbítero Júlio está ansioso ali, junto com o pastor, para poder responder todas as dúvidas dos irmãos. E a outra é desceu ao inferno ou ao Hades. Eu escolhi essa porque nós somos um país que teve muita influência romana, católica. E não só, a nossa doutrina também, né? A doutrina, ela passa por essa história nebulosa da Igreja Católica Romana, mas a gente conhece muito bem ali ou já ouviu falar, do credo apostólico, que ao ser repetido várias vezes, lá no finalzinho, de crer em Jesus Cristo, né, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu ao Hades, algumas expressões vão trazer desceu ao Hades ou desceu ao inferno. Como isso tem uma celeuma, como isso tem algumas discussões em torno disso, eu quis trazer para mostrar para os irmãos que é mais simples do que parece e justificar as alterações que a gente vê no credo hoje. A gente consegue ver lá, por exemplo, morto, sepultado. É isso que está lá no credo que a gente adota hoje na igreja. A maioria das igrejas protestantes, evangélicas no Brasil, adotam o credo já traduzido como sepultado, né? Não tem lá o desceu ao inferno.
Mas algumas considerações iniciais antes da gente falar sobre o desceu ao Hades ou ao inferno. A Bíblia fala muito pouco sobre a natureza e detalhes da descida do Senhor, ok? Então isso já implica para a gente que isso não é relevante. Os primeiros ouvintes não tiveram dúvidas do que significava isso. Então, algumas celeumas que a gente cria, alguns embates que a gente tenta criar por conta dessa expressão, e a gente vai ver o porquê, já, isso não faz muito sentido, ok? A outra consideração inicial é que alguns teólogos do passado chegaram a suprimir isso. Eles chegaram a tirar, eles não substituíram como foi feito hoje, mas chegaram a colocar entre chaves, entre colchete, entre parênteses, a expressão suprimido. Tá? Inclusive, pais da igreja, bem lá no início já, chegaram a fazer isso. Suprimiram a expressão desceu ao Hades ou desceu ao inferno. E a outra é que inferno e Hades, isso já resolve, eu acho que meio mundo, é que na língua hebraica são algumas vezes traduzidos por morte e sepultura. A gente precisa entender que essas línguas bíblicas, elas são estilísticas, elas querem dizer também com a forma com que as coisas foram escritas. E a tradução, só traduzir, a gente já assume uma interpretação ao traduzir. E como a palavra, ela tende a sofrer algumas alterações com o passar dos anos, né, a gente ouviu, inclusive, no sábado agora, isso lá no polo do seminário, a respeito daquela falácia do argumento etimológico, que a gente pega uma palavra e diz, olha, dunamis é dinamite, porque a palavra de Deus é como dinamite, porque ela explode e sai quebrando tudo mesmo e tal. Só que essa foi muito engraçada. Eu ri alto quando o professor deu esse exemplo em sala de aula, porque, irmãos, isso realmente é um absurdo. A palavra ela foi usada de muitas maneiras, então a gente não pode simplesmente pegar como ela foi usada e colocar todos os sentidos nessa palavra, ok? E a palavra Hades ou inferno também foi usada para expressar morte e sepultura. Eu não trouxe alguns textos que exemplificariam isso, mas os irmãos, com essas informações, vão conseguir encontrar na Escritura, como bons bereanos, textos que vão demonstrar que isso não tem nada a ver com o fato de Jesus ter descido ao inferno para salvar os padres que pecaram, por exemplo. Isso já foi cogitado. Estava lá no credo porque ele desceu e aí os padres que pecaram eles só poderiam ter sido salvos do limbo com a descida de Jesus. Ou que ele desceu para poder dar uma segunda chance a quem não era cristão, não era convertido. E aí ele desceu lá no limbo para poder fazer esse tipo de coisa. Ou porque ele foi lá, eu acho que essa é difícil. As outras eu acho que são mais aceitáveis do que essa. Digam os irmãos. Ele foi lá para poder pagar pelos nossos pecados. Ele sofreu o dano do nosso pecado. Já que a gente entende que se morrer em pecado e tal, aí vai para o inferno, a lógica é essa, né? Morreu em pecado, vai para o inferno e vai sofrer pelos pecados. Jesus fez isso, assumiu os nossos pecados, e aí foi para o inferno e sofreu, na mão do diabo lá, por conta dos nossos pecados. Essa é de doer. Ou para lutar, fazer um mano a mano com Satanás. Lutar contra Satanás ali. Foram situações, queridos, foram situações defendidas, inclusive, tá? Diante da igreja. Mas a gente entende o que o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 50, ele vai dizer para a gente. Acho que inverti aqui. Ok. A gente vai
repetir, vai crer no que está exposto ali com muita simplicidade, que é outra coisa que a gente aprende na interpretação bíblica. Queridos, às vezes a coisa mais simples é a que é. Imagina eu ter que provar para os irmãos que ele foi lá para poder salvar os padres que pecaram. Essa é engraçada, né? Os padres que pecaram, e aí... Imagina eu ter que explicar isso para os irmãos. Isso é muito difícil. Muito difícil. Tentar moldar a doutrina da descida, né, de Cristo ali ao inferno, para provar outras coisas, a não ser o que é simples. Veja o que o Catecismo Maior de Westminster diz na sua pergunta 50. Em que constituiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte constituiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte ao terceiro dia, o que, aliás, tem sido exprimido nestas palavras: ele desceu ao inferno, ou Hades. Então, o que resume? Resume em morrer e viver o estado de morte durante a eternidade de 3 dias. Porque para o Senhor, o Deus de todas as coisas, se sujeitar a ficar morto 3 dias, queridos, isso é um ponto alto da humilhação dele, que começa na cruz e termina em estar morto, permanecer morto durante 3 dias. Veja o que Joe Bick vai falar sobre isso. A doutrina da descida deve nos maravilhar com as profundezas da humilhação a que Cristo voluntariamente foi por nós. Além disso, deve nos tornar dispostos a segui-lo para compartilhar sua humilhação. Ok? Então eu trouxe esses 2 pontos do estado de humilhação só para a gente se situar do que seria esse estado de humilhação, esses 2 momentos do estado de humilhação. O início, que é a encarnação, que já configura, ainda que a gente pode dizer simbolicamente, espiritualmente, uma humilhação. E a outra é a descida, ou seja, Jesus ter ficado 3 dias na sepultura, morto. Isso é de uma sujeição, de uma humilhação, de uma obediência incrível, e que deve nos estimular à humildade, ok? E já no túmulo, ao terceiro dia, se inicia o seu estado de exaltação. Estado de exaltação. Alguns vão sugerir, queridos, que só o fato de Jesus não ter lá cumprido aquela profecia de Isaías 53, de não ter estado no túmulo como qualquer um, ele foi cuidado pelo Senhor e foi colocado num túmulo emprestado de um rico. Então, entre os ricos, ele foi achado ali, né, que Isaías 53 vai dizer. Já é um movimento gracioso do pai de exaltação do filho nesse momento. E aí ele passa ali os seus 3 dias, mas ele é exaltado na ressurreição. E é justamente, antes de falar disso, né? É justamente isso que a gente leu em Filipenses 2,10, ó. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E aí tem uma consideração, basicamente, para fazer desse estado de exaltação. É que a exaltação ela também segue em etapas como a humilhação seguiu. E quais seriam essas? Veja o que Joe Bick coloca ali para a gente. A exaltação de Cristo envolveu os passos de sua ressurreição dentre os mortos, ascensão ao céu, sessão à direita de Deus, derramamento do Espírito Santo e vinda em glória. A gente
a gente separou também 2 momentos ali do estado de exaltação de Cristo para a gente falar. A gente vai falar mais à frente sobre a doutrina do fim, né? A gente vai falar também sobre o caminho do rei até esse momento na exposição de Marcos, mas eu separei a ressurreição, ok? E separei a descida do Espírito Santo, que é também um momento do estado de exaltação de Cristo. A gente vai entender por quê. O Joe Bick, ele complementa aqui, dizendo que... Eu não coloquei essa citação, não? Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para os irmãos. A vitória de Cristo sobre a morte confirmou sua vitória completa sobre o pecado e a culpa, pois o salário do pecado é a morte, e o aguilhão da morte é o pecado. Joe Bick, ele comenta isso. Tá, é porque está mais para frente, né? Está mais para frente. Então, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo constituiu, como o Joe Bick vai falar para a gente ali, a ressurreição de Cristo, ela constituiu a vitória completa de Cristo sobre a morte. Tem as referências ali para a gente. Demonstrou o poder divino e sobrenatural. Foi um ato do Deus Trino, entregando-se ao poder exclusivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem as referências ali, ok? Para a gente anotar e conferir. Aí vem o texto que eu acabei lendo aqui para os irmãos. A vitória de Cristo sobre a morte confirmou uma vitória completa sobre o pecado e a culpa, pois o salário do pecado é a morte, e o aguilhão da morte é o pecado. Então, a ressurreição de Cristo é essa coisa maravilhosa do início da exaltação. Vencer a morte. É o que Paulo usa, sabiamente, inspirado pelo Espírito, para reanimar os irmãos em Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai dizer, se a gente não crê nisso, então a gente não tem esperança nessa vida. Se a gente não crê que existe a ressurreição e que Cristo ressuscitou dos mortos, então... Mas se a gente crê, a gente sabe que a gente vai ressuscitar com Ele. Isso é esperançoso para o crente. E a segunda é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, né, o que é o primeiro ato público, Joe Bick vai dizer, o primeiro ato público do Senhor, glorificado e entronizado, foi o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo no Pentecostes. O Espírito estende o ministério profético de Cristo a todo o seu povo, para que recebam poder para serem suas testemunhas a todas as nações. Isso, queridos, às vezes ajusta um pouco a nossa visão sobre o que seria Atos dos Apóstolos ali. O nosso professor de hermenêutica lá, inclusive, sugeriu para a gente que o livro de Atos, ele poderia ter sido nomeado como Atos de Cristo Jesus, através dos apóstolos, por meio do Espírito Santo. Atos de Cristo Jesus. Por quê? Porque é Cristo quem segue operando pelo Espírito Santo através de nós, ou através de nós pelo Espírito Santo. Isso tira um pouco a exaltação demasiada de uma das pessoas da Trindade, quebrando a economia da salvação, quebrando a relação entre as 3 pessoas da Trindade. A obra específica do Espírito Santo, quando a gente for falar lá, ou da obra específica do Consolador, ou da obra específica do Espírito Santo em geral, né, que seria a paracletologia do Consolador, ou pneumatologia do Espírito Santo. Quando a gente for falar disso, os irmãos vão ver que a obra do Espírito Santo se resume nos atos de salvação, nos tornando a imagem de Cristo, para a glória do próprio Cristo, como um holofote que aponta para Cristo, e não como um holofote que aponta para o irmão que é capaz de rodar, o irmão que é capaz de cair,
O irmão que é capaz de fazer e acontecer. Percebe como é uma distorção da doutrina do Espírito Santo? E a descida do Espírito Santo é um ato de Cristo. Lembra que lá no batismo, ele ouviu, né? Nós ouvimos na leitura de Marcos 1, que ele nos batizaria com o Espírito. Ele nos batizaria. Não é o Espírito que viria nos batizar. Ok? Ele, Jesus, nos batizaria com o Espírito. Ele, na conversa com os discípulos, naquilo que a gente chama do resumo da obra do Consolador, João capítulo 14, 15 e 16, ele, no diálogo com os discípulos, ele diz: eu vou enviar o Consolador. Ele que envia o Consolador. E esse é o primeiro ato público do Senhor já glorificado. Ok? Já exaltado. Joel Bick conclui aqui: o Espírito Santo atua como agente divino do Senhor glorificado para edificar o reino de Deus na terra. Embora o derramamento no Pentecostes tenha sido um evento histórico redentor, único na narrativa da exaltação de Cristo, a obra continua do Espírito de encher o povo de Deus diariamente, manifesta a atividade do Senhor sentado à sua direita. O Senhor sentado à direita do Pai, através do Espírito, enche a sua igreja, transforma cada um de nós, a pessoa, a imagem de Cristo. Isso é um ato do Redentor, é um ato do nosso mediador, é Ele quem media essa relação entre Deus e nós, entre nós e Deus, ok? Mas, ok, qual é a importância disso? A importância da doutrina dos estados de Cristo, e com isso eu já estou encerrando. Veja o que Joel Bick vai dizer: a doutrina dos dois estados constitui um nexo importante na teologia sistemática. Ela une o histórico ao exaltado Senhor do Espírito, como uma só pessoa, o Deus homem, tanto na humilhação quanto na exaltação. É a doutrina dos dois estados de Cristo que mostra que esse Jesus, que nasceu num determinado momento da história, viveu, morreu, ressuscitou, ele ascendeu e de lá, exaltado, ele, através do Espírito, sendo uma só pessoa, certo? Aquele que foi humilhado e foi exaltado, sendo uma só pessoa, um homem-deus, um Deus-homem, ele opera em nós através do Espírito Santo. Isso nos ensina tanto no estado de humilhação, que a gente vai ver mais à frente, como no estado de exaltação. Segundo Joel Bick, essa doutrina ela vai nos oferecer uma narrativa das obras do servo de Deus que cumpre a vontade salvadora de Deus, tanto em seu sofrimento obediente na terra, quanto em seu glorioso ministério no céu. E ele conclui dizendo que é um lembrete para nós de que Cristo cumpriu seu tríplice ofício, aquilo que a gente aprendeu, ok? Nas 3 últimas aulas, como profeta, sacerdote e rei, tanto no curso dos eventos que culminaram em sua morte, quanto nos eventos decorrentes da sua ressurreição. E finalizando, ele vai dizer: a doutrina dos dois estados de Cristo nos ajuda muito a manter uma cristologia equilibrada e holística para a fé do povo de Deus. Holística no sentido de pensar de forma ampla, geral e restrita a respeito desse assunto. Olhar para a fé de forma ampla, ok? Olhar para a pessoa de Cristo de forma ampla. Como Cristo, sendo tudo isso que a gente estudou até agora, implica, o que isso implica na fé do povo de Deus, o que isso implica na nossa vida, como crer errado, a gente viu isso lá no início do módulo, como crer errado a respeito da pessoa e da obra de Cristo, nos tira totalmente do caminho, nos cria expectativas equivocadas a respeito da Escritura, de quem Deus é, a gente diminui a pessoa de Cristo. Então pensar de forma equilibrada, porém ampla e restrita, conhecendo todas as implicações da cristologia na nossa vida, faz com que a gente
seja fortificado na nossa fé. Com isso, eu trouxe algumas implicações, queridos, para a igreja. São 3 implicações apenas, que eu peguei, inclusive, lá da Teologia Sistemática do Joe Bick, que vai dizer que como os passos da humilhação e exaltação de Cristo formam a espinha dorsal do Evangelho, não deveria nos surpreender que essa doutrina tenha implicações práticas, né? Então, vamos ler. A primeira são perguntas que a gente deveria parar para refletir e sondar, né? Você crê no Senhor encarnado, confiando que Ele desceu às profundezas da humilhação e ascendeu à mais alta glória para salvar pecadores perdidos? Você pegar isso, repetir algumas vezes e tentar pensar, refletir, você crê de fato nisso? Você confiou nele para salvá-lo por meio de sua humilhação e exaltação? Você confia mesmo no Senhor que te salvou por meio da humilhação dele e da exaltação dele? A segunda, e é um pouco mais longa essa, é de que a doutrina dos 2 estados de Cristo nos lembra o que o cristianismo nos exige. Veja o que o William Perkins, um dos líderes do puritanismo inglês, ele trouxe, né, ele comenta: a mesma coisa que era verdade em Cristo, a cabeça, deve ser verdade em todos os seus membros. Todos eles devem ter seus 2 estados. Primeiro, nesta vida, o estado de humilhação. Segundo, depois desta vida, o estado de glória. Aquele que quer reinar com Cristo e ser exaltado deve primeiro sofrer com Ele e ser humilhado. São implicações para nós. Isso nos ensina, assim como Cristo foi humilhado e exaltado, em Cristo nós seremos humilhados e em breve seremos exaltados em glória. Isso nos ensina muito. Joe Bick conclui usando ainda algumas falas do Perkins, dizendo: isso pode trazer grande conforto aos cristãos humilhados e perseguidos. Essa semana a gente teve um evento horroroso, e segue esse evento horroroso em cidades em países que perseguem cristãos, mortes basicamente em massa de cristãos, e ninguém fala sobre isso. Você não vê isso no jornal, você não vê isso sendo falado em lugar nenhum, a não ser por cristãos, por homens de Deus que colocam isso em tela. Esses irmãos que estão lá, queridos, são confortados por isso, por crer que, assim como Cristo foi humilhado, perseguido e posteriormente exaltado, assim nós também seremos, porque Ele disse que seremos. Veja, porque o estado de humilhação nesta vida é um sinal de que eles estão no caminho. Lembra do caminho? Do assunto da exposição à noite? Eles estão no caminho, claro e certo para a salvação e a glória. Essa é mais uma outra forma da gente saber, respondendo a pergunta de quarta-feira, que eu acho que o pastor trouxe para a gente: como saber se a gente está no caminho? É sabendo se a gente está sendo humilhado, perseguido, e se a gente nutre a expectativa de ser exaltado como Cristo foi exaltado. E Gregório de Nazianzo, um patrístico, que também foi citado por Bick, ele... Parou aí? Ok. Ele diz assim, né? Cristo, por sua paixão, nos ensinou a sofrer e por sua glorificação nos concede ser glorificados com Ele. Aceitemos tudo por amor à palavra. Pelos sofrimentos, imitemos a sua paixão. Pelo nosso sangue, reverenciemos o seu sangue. Doces são os cravos, embora sejam muito doloroso. Está conjugado errado ali, né? Porque sofrer com Cristo e por Cristo é melhor do que uma vida tranquila com os outros. Veja esse último. Porque sofrer com Cristo e por Cristo é melhor do que uma vida tranquila com os outros. Será que a gente consegue bancar essa verdade clara das Escrituras?
viver tranquilo. Eu prefiro ter paz. Não tem essa brincadeira que a gente faz? Eu prefiro ter paz. Sei, acho que a gente precisa nutrir a esperança em meio a sofrimento. E isso nos leva ao terceiro ponto, né? Se a gente deve ser assim, a gente também deve encorajar os outros em momentos de humilhação, de perseguição, da forma correta. Veja, os dois estados de Cristo também nos ensinam a necessidade de encorajarmos, pelo exemplo de humilhação de Cristo, pessoas piedosas que sofrem dificuldades extraordinárias. O que seriam dificuldades extraordinárias? Existem pessoas que sofrem não só humilhação nesse sentido, mas sofrem também com o olhar preconceituoso. Isso, John Flavel comenta dizendo: da humilhação de Cristo, deduzo que aqueles que são cheios de graça e santidade podem ser destituídos e privados de confortos materiais. Queridos, isso é um soco na boca do estômago da teologia da prosperidade, que ela parte do pressuposto que a gente tem que estar tranquilo, tem que estar pleno, estar bem com o nosso estoque, a nossa vida material, o nosso conforto. A otimização do nosso bem-estar deve estar em alta. Isso é totalmente contrário à Escritura. Por quê? Porque a humilhação de Cristo, e dela, o próprio John Flavel deduz ali, John Flavel também um puritano conhecido, né, do século XVII, ele vai dizer ali que ele deduz que aqueles que são cheios de graça e santidade podem ser destituídos e privados de confortos materiais. Devemos aprender com a humilhação de nosso Senhor a considerar uma coisa muito pequena: a forma como as pessoas nos julgam. Alguns dos mais desprezados pelo mundo foram pessoas das quais o mundo não era digno. Então a gente deve lembrar, queridos, e aqui eu finalizo, a gente deve lembrar esses irmãos e sermos lembrados de que Jesus, sendo Deus, sofreu o que sofreu. Quando a gente estiver passando com aquelas dificuldades pessoais, ou ver irmãos piedosos passando dificuldades indizíveis, a gente deve lembrar que esses irmãos piedosos necessitam da nossa ajuda, mas eles estão passando momentos que são análogos ao momento de humilhação incomparável que o Deus encarnado sofreu aqui. Amém? Eu trouxe algumas perguntas, e com isso eu vou ler as perguntas e a gente encerra a live com aquela vinheta maravilhosa que o presbítero gravou na semana passada, ok? A primeira é: que passagens das Escrituras nos mostram que a obra salvadora de Cristo envolveu dois estados? Isso é para a gente já fixar e se preparar para daqui a 2 domingos para a revisão do módulo, ok? Como devemos entender a descida ao inferno de Cristo? E a terceira, e acredito que mais importante: quais são as implicações práticas da humilhação e exaltação de Cristo pela paciência e esperança dos cristãos? Como isso nos ajuda em suas provações e tentações atuais? Ok? Encerramos aí.